Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero ter tudo bem por aí. Hoje vamos trazer um pouquinho mais aqui do resultado da Klabin. Trazer um pouquinho ali sobre as perspectivas, como é que foi o resultado ao longo desse terceiro trimestre, entender também como que isso pode se desenhar nos próximos trimestres, beleza? Antes de mais nada, eu ia pedir para você deixar um joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos do canal, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal. A gente vai começar aqui primeiramente pela questão da venda, né? A gente vai ver aqui no terceiro trimestre desse ano, 2023, contra o terceiro trimestre do ano passado. A gente vê que no ano passado vendeu 1 milhão de toneladas, enquanto nesse trimestre agora vendeu 960 mil toneladas, uma queda aqui de 5%. Então isso já se reflete diretamente aqui nas vendas de celulose, por exemplo, ó, que teve um aumento de 4%. Só que a gente vai para outras partes, como papéis e embalagens, queda de 17% e 5% no comparativo do terceiro trimestre do ano passado. Isso é bem importante porque a gente vai conseguindo dessa forma ver que teve uma queda na venda, isso impacta diretamente tanto pela atividade econômica brasileira, que pode estar desacelerando, quanto pela questão mesmo de outros players no mercado. Quando a gente entra para a parte de receita, é bem importante a gente olhar para alguns pontos, né? Principalmente quando a gente vai aqui na receita final, né? Terceiro trimestre de 22, 5 bilhões e 500. Quando a gente vai para o terceiro trimestre de 23, a gente vai ver uma queda de aqui para 4 bilhões e 400. Uma queda de 20%, algo bem expressivo ali nessa receita. Isso basicamente aperta um pouco ali a margem de lucro e também tem a parte de endividamento que eu vou mencionar um pouquinho à frente. Então a gente vai vendo aqui linha por linha, né? Celulose caindo 14%, papéis caindo 25% aqui na receita total. Então isso é bem importante. Queda de 20% na receita é algo bem expressivo, principalmente para uma empresa que tem a commodity como seu principal fator de negócio. Olhando aqui agora para a parte de custo, né? A gente vai para o terceiro trimestre de 22 contra terceiro trimestre de 23. A gente vai ver aqui que na parte de custo produto vendido, praticamente em linha, né? Então 0%, não teve diferença aqui no custo produto vendido. Isso vai desde gasto com pessoal, aumento só de 7%. Então a gente vê que não foi expressivo ali dentro do aumento de custos. A gente vai ver que os outros aqui, né? Teve um aumento aqui de 133%, saindo de 173 para 405, mas em médias gerais, um aumento de 0. Então, se não teve aumento, isso é importante porque basicamente a gente consegue enxergar que não aumentou junto a despesa de maneira expressiva. Beleza? Lançamento de custos variáveis aqui. A gente vai nas despesas com venda, né? A gente vê aqui uma queda de 31% na despesa com venda, despesa administrativa também queda de 8%. Então, dessa forma, a gente já vê uma maneira acentuada de enxergar essa questão de custos também aqui, custo de caixa total. A gente vê que teve 4% de queda aqui, saindo de 3 bilhões e 100 para 3 bilhões e 44. Beleza? Então, olhando dessa forma, né, a gente vai tentar enxergar essa parte de custos e ver o que está direcionando para esse aumento. A gente vê que o pessoal, né, terceiro trimestre do ano passado contra terceiro trimestre desse ano, saiu de 28% vindo para 30% do valor total. Madeira, papel e aparas saiu de 22%, foi para 19%. Frete saiu de 17%, caindo para 15%. Isso também se dá por uma questão de venda menor, então você vai ter fretes menores também, porque você vai diminuir a quantidade de fretes. Entre outros aspectos aqui que não tiveram tanta oscilação, então não teve nada puxando ali diretamente o custo, tá bom? Olhando aqui agora para a parte de amortização e dívida, né? É muito importante a gente olhar para o endividamento da empresa. Isso muitas vezes traz ali um cenário um pouco adverso, dependendo da empresa que for. Vamos olhar um pouquinho aqui agora para a Klabin. Então, 2023 ainda tinha para o quarto trimestre, né? 1 bilhão de dívida. 2024, 1 bilhão e 100. Então, o ano de 2024 inteiro tem praticamente o terceiro trimestre, o quarto trimestre desse ano de 23. Então, isso é bem impactante. 25, 1 bilhão e 300, 26, 2 bilhões e 400, 27, 2 bilhões e 600, e o custo maior está aqui no ano de 2029, 6 bilhões ali de endividamento. Isso é bem pesado, tá, pessoal? Isso é bem expressivo. Então a gente sente ali, é claro, uma dificuldade de crescimento na cotação da empresa e também na possibilidade de ter uma distribuição de dividendos maiores. Principalmente, né? Então a gente olha para uns pontos importantes que é, hoje em caixa tem 10 bilhões, é um valor bem expressivo, tendo uma cobertura de 47 meses, quase 4 anos ali de pagamentos para poder honrar.
para poder honrar. Então tá beleza, tá saudável dentro desse ponto, é só mesmo enxergar o quanto que esse endividamento pode prejudicar o crescimento da cotação, o crescimento da empresa de maneira geral, principalmente porque a gente está falando de uma commodity, a gente viu a receita caindo, então se a receita cai, esse endividamento ele pesa mais no bolso. Como que está esse endividamento, tá, pessoal? Então a gente vai ver aqui que esse endividamento está hoje com 23 milhões total, né, aqui do endividamento, 79% em fixo em dólar, né, da dívida em dólar, esse percentual, e 21% sofrendo variação. Já olhando para a dívida aqui em real, a gente vai ver 62% atrelado a IPCA, 30% atrelado a CDI. Então está tendo alívio nesse ano aqui referente a IPCA, uma inflação mais baixa, e está começando a ter um alívio em relação ao CDI, porque os juros estão caindo. Beleza? Então da dívida total, 76%, né, tá em real, 24% em dólar. Olhando agora aqui para o resultado, bem importante a gente frisar nesse ponto, que é onde a gente vai conseguir enxergar como que veio o resultado da empresa. Então vou começar de baixo para cima, tá bom? Porque é onde a gente olha o EBITDA, né? A gente vai ver aqui o EBITDA. Terceiro trimestre de 22 contra terceiro trimestre de 23. A gente vê uma queda bem acentuada aqui, de 41% no EBITDA da empresa. Então, muitas vezes a gente vê a bolsa inteira subindo e ela não conseguindo ir junto, por mais que a empresa seja excelente e tenha um excelente indicador, a gente vê uma queda na geração de caixa operacional muito grande. Isso é muito expressivo. Isso causa uma certa aversão em relação à empresa. Por mais que ela consiga aumentar o número de vendas, a gente vai ter que enxergar ainda o preço de celulose, preço de dólar e entender quanto esses fluxos todos podem gerar de receita e também na parte operacional. Então, dito isso, a gente vê aqui um lucro no ano passado, né, terceiro trimestre de 22, de 2 bilhões, para esse ano um lucro de 245 milhões, uma queda de 88% no resultado. Então, a gente vai ver aqui o que afeta esse resultado diretamente, né? A gente vai ver que a depreciação e a amortização veio muito em linha, né, em relação ao ano passado. Já os impostos, ainda além disso tudo, ano passado pagaram 744 milhões em impostos, esse ano só 65 milhões. Então a gente teve uma queda no pagamento de impostos e mesmo assim o resultado não apareceu na linha ali, tá bom? Beleza, pessoal? Então, basicamente tem outros números ali, mas eu acho mais importante a gente frisar nesses daqui, que são os principais. Olhando para a questão de indicadores, a gente vai ver aqui hoje o valor patrimonial está em 2 vezes, né, 2,12 vezes, então está com um prêmio ali do dobro do valor patrimonial, isso é bem expressivo, olhar se está pagando caro dentro da empresa, com endividamento, com resultado mais abaixo. A gente vai ver um preço por lucro em 8 vezes, né, 8,2 vezes. A gente olha para resultados mais constantes, né, a gente vai ver um ROIC, né, de 8%. É um ROIC que está baixo ainda, precisa melhorar isso daqui. Muitas vezes é o próprio custo da alavancagem que vem mitigando esse ROIC, aumentar. Uma margem líquida, ou seja, a cada R$100 que entra na empresa, 15% vira lucro. Então, isso é bem importante frisar, porque basicamente é uma empresa que tem uma margem líquida muito boa, tá bom? Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 19%, e crescimento dos lucros de 40%. Então, ela vem entregando aquilo que ela propõe. É lógico que vai ter oscilação ali dentro do resultado, é natural para uma empresa de commodity, mas basicamente o que ela se propõe, o endividamento no qual ela fez também, vem sendo entregue dentro desses indicadores. Talvez não venha na última linha ali diretamente o lucro em um trimestre ou outro, mas é uma empresa que vem crescendo operacionalmente muito forte, tá bom? Lembrando que eu tirei essa informação do Status Invest. Agora, a informação que eu tirei do Mais Retorno, referente ao histórico de rentabilidade, que eu gosto sempre de mostrar. A gente vai ver aqui que desde 2014, né, antes de 2014, a gente vê o IMAB crescendo 218%, vou até dar um zoom aqui para que vocês vejam. O IMAB, que é o título de inflação, né, crescendo 218%. O IBOV, né, crescendo 170%. A Klabin 166%, CDI 139% e IPCA 76%. Então não foi aquele crescimento expressivo dentro da cotação ali do ativo, mas ao mesmo tempo esse projeto de crescimento faz com que ela se perdure e cresça muito e também se perpetue ao longo do tempo, principalmente com uma entrega muito maior de resultado. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, também ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos. E qualquer dúvida, qualquer ponto, deixa aqui nos comentários também, beleza? Um grande abraço, valeu!